Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no podcast Pessoas Comuns com mais um episódio, né? E hoje nós temos um convidado muito especial, que é o nosso João Maia. O João Maia que é cofundador da Magos & Co. João, Prazer, meu caro. seja bem-vindo. Obrigado. Espero que você aproveite a nossa conversa, nosso papo aqui. Fiquem bem à Vai ser vontade, né? Você pode se apresentar, fica Boa. tranquilo aí pra isso. Galera, primeiro prazer estar aqui nesse espaço com essa galera maravilhosa, assim, a gente já comeu junto, almoçou junto, trocamos uma ideia sobre vida aqui. Eu sou o João Maia, sou fundador aqui da Magos, da Magos, que é a nossa empresa, né? Empresa que é um hub de soluções ali para profissionais liberais, pequenas e médias empresas. E vai ser um prazer contribuir de alguma forma aqui e trocar essa ideia com vocês. Show de bola. João, seu sotaque tá me deixando aqui... Você vai ficar curioso e não vai achar de onde é. Tá, Posso falar de onde é? tá meio Rio de Janeiro, meio Minas. Exatamente aí, exatamente no meio dos dois. É. Eu fui criado no Espírito Santo. Espírito Santo, Então a gente não tem sotaque. Não adianta. Se você é capixaba e tá me vendo, não adianta você falar que a gente não fica tem chateado, sotaque. né? Não tem sotaque. A gente tem gente que fala que a gente fala cantando, eu arrasto um pouco as palavras, e tem gente que fala que chia um pouco em algumas, depois outra parece meio mineiro, aí tem gente que fala. Então é uma mescla dos dois e acaba ficando mais limpo. Eu não tenho nem o porta do paulista e nem o arroz do carioca. Eu tô no meio ali que fica com a língua mais neutra, assim. Espírito Santo. João, você então nasceu em Espírito Santo? Qual cidade especificamente? Não, aí tem uma migrada aí. Minha família toda é do Nordeste, todo mundo é nordestino. Então, meus pais, todos da mesma cidade no Nordeste, chama Tabuleiro do Norte, é uma cidade de, sei lá, 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, bem pequenininho. Qual estado? Ceará. Ceará. No estado do Ceará. Bem no interior do Ceará, fica 4 horas de Fortaleza. E aí, minha família é de lá. E aí eles vieram pro Espírito Santo naquela época, lá atrás, né? Em busca de mais oportunidade, tudo mais, essas coisas assim. Sim. E aí, lá no Espírito Santo, foi onde eu fui criado. Então, eu fui criado desde os 5 até o resto da minha vida. Então, eu cheguei lá com 5 anos. Então, o que eu tinha de sotaque era do 0 aos 5 anos ali de sotaque nordestino. Mas entendo 100% do nordestinês, porque minha família ali, eu consigo traduzir facilmente para minha esposa, por exemplo, que é capixaba desde que nasceu. Então, por exemplo, se a gente está assistindo alguma coisa, uma série que é nordestina, ela não entende uma palavra ou outra, eu que faço a tradução. Então, mas eu não peguei nada de sotaque, fui criado 100% no Espírito Santo ali, desde mais velho, e há uns 2 anos, a 3 anos atrás, vim morar em São Paulo. Então, o meu sotaque foi todo construído na época do Espírito Santo ali, e fui criado no Espírito Santo com meu pai, minha mãe e o meu irmão. Você tem um irmão, então? Eu tenho um irmão mais novo. Um irmão mais novo. E lá em casa, assim, cara, é engraçado, que todo mundo é meio vendedor, assim, né? Lá em casa todo mundo é vendedor. Minha mãe sempre foi empreendedora, então a gente teve açougue, depois ela teve sorvete, teve várias coisas. Meu pai não sei como é que vocês chamam aqui em São Paulo, a pessoa que faz rolo, assim, que faz... em Minas chamam de catireiro, tem gente que chama de roleiro, que pega uma coisa, vende aqui, troca aqui. Faz rolo, Faz rolo mesmo. Faz rolo. Meu pai vive do rolo, sempre viveu do rolo, ele tá mais velho hoje, então também sempre comprando e vendendo. Meu irmão é dono de loja de roupa. Legal. Então isso de comunicar-se para venda, no sentido literal da coisa, é muito natural pra gente. Todo mundo lá em casa não tem nenhum tímido, não tem nenhum que era dessa forma. E fui forjado meio que aí, assim. Foi formado no meio do empreendedorismo, no meio do comercial, contato com o cliente. Zero corporativismo, zero processo, zero cultura. Sempre nessa coisa meio louca, assim, de conversar, do relacionamento, do trocar ideia, enfim, aí por isso que até que eu tenho mais essa veia criativa, assim, que é muito diferente dos meus sócios, que um é muito vendedor, o outro é muito processo, eu sou mais o criativo ali, que gosta das coisas, enfim, mais de comunicação, enfim. Mas provavelmente essa foi uma base aí para você ter um relacionamento com o cliente muito mais fácil, né? Porque Total. Imagino que na época era tudo no fio do bigode ali, o pessoal, né? É isso aí, exatamente. A tiazinha lá que mora na esquina e tal, enfim. Exato, isso me forjou muito para entender pequenas nuances que o cliente não está falando, por exemplo. Então, por exemplo, o que o cliente diz é uma gota e o que ele não diz é um oceano. Então, a gente consegue captar por ter essa base, né, de venda, de conversar, de ter o relacionamento com o cliente há muito tempo. Consigo captar muito em sentido o que ele está de fato incomodando ele, o que ele não falou, mas está.
incomodando ele, que ele quer resolver, e eu consigo puxar uma solução diferente, que ele entende mesmo sem querer me falar, porque é desconfortável. Então é uma coisa que me ajudou bastante também na minha formação, de conseguir ter esse relacionamento e trazer aplicado para aquilo que a gente faz, assim. Legal. Você falou do açougue. Você chegou a trabalhar nessa açougue ou não? Não, eu era muito novo, e aí foi o seguinte, assim, já entrando um pouco na minha história, que ela é um pouco não legal, assim, mas eu preciso falar, que era o seguinte, eu sou filho de... minha mãe já não está mais entre nós, né? Ela faleceu em 2019, mas eu fui criado basicamente só por ela. Porque na minha infância, né, acho que eu nunca falei isso em câmera, na minha infância meu pai foi exclusivo. Você viu só? Na minha infância meu pai foi encarcerado, né? Vamos falar assim, ele foi preso, então eu fui criado quase, sei lá, uns 5 anos da minha vida com ele preso, e é nessa época que tinha um açougue. E aí eu via minha mãe, assim, várias vezes de madrugada, eu acordar de madrugada para ir ao banheiro, ela tá embaixo de um boi gigantesco, desossando ela mesma como mulher, e aí fazendo aquilo ali. Então me ensinou o valor do trabalho, que tipo assim, ela poderia tentar qualquer saída que não fosse o trabalho, porque era justificável, 2 crianças pequenas, o marido preso, e ainda assim ela nunca, né, sempre nos reforçou o valor do trabalho, e é o que a gente leva até hoje. Então, nesse açougue eu era muito pequeno, nunca trabalhei lá, nem nada disso. Nenhum dos empreendimentos da minha mãe eu trabalhei, na verdade. E fui por um caminho totalmente disperso, né? Ela, enquanto no último empreendimento dela, ela tinha um trailer de pastel e caldo de cana. Nossa, legal. Pastel e caldo de cana. E nessa época eu estudava. Eu estudava, assim, uma coisa totalmente alheia ao que é as minhas competências hoje, que eu estudei engenharia elétrica. Nossa. Eu me formei em engenharia elétrica, inclusive sou o único dos 3 sócios que tem faculdade. Boa. Sou o único que consigo jogar na cara deles, não uso pra nada. Eu fui buscar eu me formei em 2018, eu fui buscar meu diploma em 2023, eu acho. Que eu nunca usei. Tipo assim, eu falei, me formei em engenheiro. Era muito uma vontade do meu pai, né, que sempre teve um sonho de... Ele também chegou a ter uma microempresa ali de prestar serviços de obra e tal. Então ele via os engenheiros como grandes figuras, né? E aí ele tinha um sonho de ter um filho engenheiro. E eu falei, pô, do que eu faço aqui, já tinha estudado um cursinho de elétrica, mas do que eu faço aqui, eu acho que engenharia elétrica seria legal para mim. E eu sempre tive muita facilidade, assim, com aprender em geral. Aí eu me formei na faculdade, pô, foi maneiro pra caramba, tem as fotos da minha formatura, ele felizão, porque eu tava formando engenheiro. Eu falei, pô, entreguei, fiz minha missão aqui. Deixei 5 anos da minha vida pra lá? Deixei, mas, pô, na cidade você tem tempo pra errar. Eu entrei com 17 anos na faculdade, 17 aos 22, então eu fiz a faculdade. Então eu não consegui trabalhar com ela ali nos empreendimentos dela, principalmente nessa época ali que eu tava estudando bastante. E logo depois disso eu já comecei a trabalhar, e comecei trabalhando como vendedor, e aí foi. Você, na época da faculdade, você não chegou a exercer a área da engenharia, mas já estava trabalhando em outras coisas, ou não? Então, eu tinha feito antes um curso de eletrotécnica, curso de elétrica normal assim, no Senai, que você pode fazer predial, você pode, sei lá, essas coisas de luminária de casa, essas coisas, um padrão, você pode até fazer. E aí eu tinha feito por influência de amigos que também estavam fazendo esse mesmo curso, e esse curso ele dava uma remuneraçãozinha do Senai. Então, pô, dos que tinha lá que dava uma remuneração que precisava, esse era o que eu me identificava mais, assim. Porque tinha um outro, era meio ambiente e mecânico. Falei, pô, não vou pra esse aqui, vou nesse aqui. E aí eu gostei até da área, assim, em geral. Gostava de fazer algumas coisas, gostava de projetar uns projetos elétricos pequenos. E aí eu falei, vou fazer aqui a engenharia. E aí eu cheguei a exercer não como engenheiro, mas, por exemplo, uma coisa de amigo que o cara queria um projetinho para casa dele, que ele ia construir. Eu cheguei a fazer algumas coisas, mas muito pouquíssimos assim, que logo na sequência eu já fui atrás de entendi, falei, pô, não é isso aqui que eu quero, não vou me especializar. Não tirei nem um CREA, por exemplo, né, que é o certificado para poder você assinar projetos grandes e tal. Atuar, né? Atuar de fato, não tirei nem um CREA. Porque eu também tinha que pagar mensal, anual eu não vou pagar, não vou usar, então não tirei. E aí segui por outro caminho. Foi nessa época, por exemplo, que eu tive mais contato com eu gosto de falar remuneração variável, ou a venda, né, por assim dizer, que fez eu entender que, cara, isso aqui vai mudar minha vida, assim. Eu não tenho muito perfil para... Nunca tive, assim, não tenho muito perfil para o trabalho fixo, em horário fixo, com um salário fixo. Eu sempre, vindo dessa base familiar maluca, né? Meu pai chegava de manhã com um carro
De noite ele tava com uma moto. Porque ele fez um rolo. Fez um rolo. De noite era uma moto, um boi, um porquinho e sei lá, outra moto. Meu Entendeu? Então a gente nunca tinha apego a essas coisas. Então, vindo dessa base maluca do que não era o estável, então eu já tinha isso. E aí eu fui, meu primeiro emprego, assim, eu comecei, de fato, sendo garçom. Foi onde eu tive o primeiro contato, eu trabalhei na praia. Porque lá no Espírito Santo, onde eu fui criado, a cidade chama Anchieta. É do lado de Guarapari. Guarapari, que é nacionalmente famosa, né? A maioria das pessoas, quando pensam no Espírito Santo, pensam geralmente em Vitória, que é a capital. Quem conhece um pouquinho mais, conhece Guarapari. Mas o Espírito Santo, sim, de fato, é um hiato ali no meio do Sudeste, infelizmente. Eu conheço Vila Velha também, por nome. Vila Velha, boa. Eu dei aula para uma turma de lá já. Boa, que é do lado ali de Vitória. E aí a galera conhece. Então, e é bizarro, assim. A minha esposa estava numa turma, ela chegou a perguntar, onde que fica o Espírito Santo? Aí o pessoal falou, acho que é no Nordeste. É, ali no Nordeste, a gente trabalha. Eu falei, não, gente, não é possível, não pode ser. Meu Deus. É exatamente assim. Então, infelizmente, né? Porque o estado é maravilhoso, é um estado lindo, assim, sou apaixonado pelo Espírito Santo. E em dezembro agora a gente vai para lá de novo. Legal. E aí, eu tava nesse intervalo ali, e aí eu fui trabalhar como garçom, né, na praia. E como eu tava falando, é uma cidade muito pequena, mas ela tem muitas praias. Então são, sei lá, 29 mil, 30 mil habitantes e 26 praias. Caramba. É bizarro, é muito pequenininha, mas tem uma costa muito bacana, muito linda, assim. Anchieta é incrível. Qual que é o nome mesmo? Anchieta. Anchieta, né? É. E um custo bom, assim, de vida. É maravilhoso, assim. Tanto que quando eu me casei, eu morava em frente à praia, assim. A gente morava na frente do mar, era maravilhoso. Era o meu prédio e o mar, assim. Dormia, acordava com o barulho do mar. E aí lá, muitas praias, né? Então, muitos restaurantes também para atender os turistas. E, por exemplo, chegava dezembro, a partir de agora, assim. Começa a bombar. Eu já não falava com capixaba mais. É raro, se você está em ambiente turístico, você só vai falar com mineiro. 100%. Porque o mineiro não tem praia, né? Não. Para eles, a praia deles é Guarapari, né? Então eles falam que a praia de Minas é Guarapari. Nem é nossa, é deles. É deles, já tá bom. E aí foi ali que eu comecei a ter esse contato, né? Com variável. E aí eu trabalhei o verão todo, consegui comprar minha moto à vista, uma motinha, uma CG, que na época era muito dinheiro. E aí, dali não parei mais. Dali eu saí de garçom, fui vender plano de internet na rua, de porta em porta, batendo de porta em porta, e nisso vendendo plano de internet na rua, um dono de loja de material de construção, uma loja menor ali da cidade, me viu e falou, cara, faz um teste aqui como vendedor de balcão. Nunca tinha trabalhado como balconista, mas sempre fui desenrolado. Isso aqui, meus pais, né? E aí fui bem, né? Cheguei a ser o que mais vendia lá, o top 1 vendedor dessa loja menor. E nessa eu já estava estudando o digital. Foi ali então que Foi aqui que eu comecei a... Mas por quê? Cara, porque eu entendi que estava tendo uma nova moda ali, podia vingar ou não, isso lá em 2017, bem antes de tudo. Podia vingar ou não, algumas pessoas estavam fazendo um dinheiro ali, eu tinha horário fixo, então eu entrava às 7, saía às 6, eu nunca tive problema com... Sempre fui dormir até mais tarde, então não tinha problema de trabalhar, estender um pouco mais, se precisasse estudar um pouco mais, estender um pouco mais. Então eu falei, vou tentar entender como a maioria das pessoas faz, vou começar a fazer isso aqui em paralelo para ver o que dá. Você viu o futuro naquilo. E aí estudando mais outras coisas, assim, eu comecei, por exemplo, no mercado encapsulado, sendo afiliado, essas coisas que geralmente quem entra por aí também, que é uma porta de entrada que traz muitas pessoas, mas expulsa muita gente também, infelizmente. E aí foi nesse momento, eu estava sendo o balconista da loja, vendedor de balcão mesmo, vendia material de construção, e ali muito desenrolo, porque você trata com o dono da obra, você trata com o engenheiro, você trata com o pedreiro, você trata com todo mundo ali, então todo tipo de cliente. Ali, isso. E aí foi nessa que eu comecei a estudar em paralelo para tentar fazer uma renda extra. Nisso, como eu estava estudando o digital, você acaba aprendendo marketing, como você conduz uma rede social, você vai ter que fazer uma rede social para gerar uma demanda, tudo isso de forma bem básica, mas eu estava aprendendo. Eu falei, quer saber? A cidade é muito pequena, ninguém fazia conteúdo ainda, né? Pensa isso, 2017, numa cidade do interior do Espírito Santo, 29 mil habitantes, cara, era bizarro, eu estava muito para trás. E eu falei, cara, eu vou pegar aqui os roteiros, os conteúdos para fazer da loja. E aí foi minha primeira experiência, e eu mesmo fui o garoto propaganda nessa.
Então eu fazia os conteúdos da loja, mas eu era o garoto propaganda, que tinha muito isso na época, né? Hoje, conteúdo de institucional ele é mais personalizado. Grava com a galera, grava com... Na época não. Era uma pessoa que era meio que o rosto da marca e fazia aquilo ali. Então eu fui nessa pegada. Mas você teve que convencer o proprietário ali pra... Nada, porque ele sabia que eu não ia me pagar mais tava ia ganhando. movimentar a rede da loja. Mas ele teve visão, né? Ele poderia ter bloqueado. Total. E ninguém fazia. Tinha um Instagram que eles faziam o quê? Tinha um Instagram, aí postava foto de um cimento e o preço. Pô, era bem zoado, não tinha nada. E isso era uma loja menor da cidade e tem uma gigantesca, que eu vou falar dela daqui a pouco na cidade. Essa sim já investia mais, já tinha uma estrutura melhor de conteúdo, mas também muito voltada para produto. Só falar de produto e tal. Beleza. Comecei a fazer isso. Isso eu já era o top vendedor dessa loja menor. E comecei a fazer os conteúdos ali. Nisso, a gente começou a ganhar muita projeção, porque ninguém fazia, não só no ramo de construção, mas nenhum dos ramos. Sim. Era só foto de produto. Novidade. Exato. Então a gente fazia promoção no bairro, tem até um vídeo meu bizarro, né? Não sei se dá pra... Depois eu posso mandar pra ver se põe na edição. Legal. Mas tem um vídeo meu bizarro, assim, que a gente tinha uma tuk-tuk. Sabe essas motinhas chinesas? Tuk-tuk, a gente tinha uma. E aí, como a nossa loja era um pouco menor, ela tinha que atuar ali na agilidade para o cliente. Então, uma loja muito grande, como era essa maior que eu trabalhei depois, mas uma loja muito grande, ela tinha os horários muito fechados, burocracia. Então, muito mais burocracia. Então, comprou de manhã, vai entregar de tarde, comprou de tarde, entrega amanhã, não tem o que fazer, é isso aqui, você vai ter que se encaixar nesse... A menor, como ela tem que se provar, virar, tem que se virar. Então, tinha a tuk-tuk, que era, por exemplo, o cara comprou uma coisa no meio da tarde e aí ele precisa para agora. Nenhuma loja vai entregar. A gente botava, o próprio vendedor botava dentro da moto e levava. Putz. Então era um trampo. E aí a gente pegava essa motinha, ela era toda plotada, assim, era bem legal. A gente pegava essa motinha e o vendedor sabia dirigir, né? Poucos, né? Tinham 3 só que dirigiam ela, eu e mais 2. E aí a gente pegava essa motinha, ela fazia entrega, mas ela tinha um som. Ela tinha um som nela. É muito engraçado, assim. Ela tinha um som nela e aí a gente saía pelo bairro fazendo promoção. Que história, hein? É bizarro. Loucura. Isso aqui eu também nunca contei. Que legal, ó. Primeira mão. Primeira mão. E aí a gente saiu fazendo essas negócios. A gente começou a ganhar muita projeção. Fazia, os meninos fazendo ação com a motinha. Vocês são da loja lá da motinha. Então a gente começou a pegar da tuk-tuk, a galera começou a pegar e tal, e a loja começou a ganhar projeção. E essa loja muito maior, que era muito... Obviamente, né? Enquanto essa loja... Eu tô falando loja menor e loja maior para ficar mais claro. Sim. Enquanto essa loja menor trabalhava muito no material de obra, construção bruta, né? Então subir parede, né? A fundação. A maior loja da cidade, que é a maior da região, na verdade, não tem nem Guarapari, só vai ter loja maior que ela lá em Vitória, por exemplo, que é a Pontalvo. Essa sim faz muito sentido, porque é maravilhosa. E aí beleza, eu peguei a projeção nessa loja menor, e aí quando deu um ano, eu falei, cara, não tá mais pra mim aqui, tipo assim, eu senti que eu já tava ali batendo no teto, e aí deu um ano, eu pedi pra sair. Nas minhas férias eu pedi pra sair. Isso é bizarro também, eu nunca passei mais de um ano em empresa nenhuma, assim, porque eu sempre fui dos desafios, só na minha agora. E aí eu pedi pra sair, tava de boa, e aí essa moça, que foi uma grande inspiração para que eu fosse empreendedor, que é a dona da Pontal, que é a maior loja da região ali, até hoje, que chama Nirlene. Um abraço, querida Nirlene. É uma mulher de 1,5 metro, assim, brava, muito brava, mas todo mundo assim com um respeito incrível por ela. Chegavam uns caras grandão lá, uns pedreiros que queria fazer graça, aí ela vinha baixinha ali, dava tinha uma rede. Não, porque a loja era muito grande. Ela, tipo, era uma loja de 1.000 metros quadrados só lá. Nossa, enorme. Uma cidade de 29 mil habitantes, pô. E ela parece um shopping, assim. Você olha pra loja, parece um shopping. Tipo assim, ela destoa da cidade até. Você tá na cidadezinha pequena, quando você bate o olho, é um shopping, assim, um negócio gigante. E é muita visão dela, da Nirlene, de fazer isso, de não se limitar a uma cidade pequena. E aí as pessoas vêm de todo o canto do estado para comprar com ela. Caramba. Porque referência. Referência. Porque ali ela começou a trabalhar com material de alto padrão. A única loja na região com material de alto padrão, né, de acabamento de alto padrão. E aí nisso ela me chamou, né, para trabalhar lá, na maior loja da região. E aí eu fui para lá, na sequência, e ela já com esse plano de tocar rede social. Aí ali foi bizarro. Ali a gente, né, foi outra parada que pessoalmente me alavancou muito, graças a Deus e a Nirlene que me deu essa chance. Ali a gente foi pra TV, como garoto propaganda. Eu fui pra TV, né? A gente fez uma propaganda, que eu era o garoto propaganda e tudo mais, tem até figurinha disso. E eu fui pra TV. Ela colocou a gente na TV, pegou horário na TV Gazeta, que é a TV local. A gente foi pra TV lá e tal. Então foi bem bacana, assim. E aí nessa,
Ali que foi a primeira vez que eu tive o contato com o alto padrão, que hoje é basicamente todo o cerne da empresa. A gente não trabalha com nada para o público de massa. A gente só trabalha com o personalizado mesmo, individualizado.